de alegria poder estar aqui nesta manhã, poder adorar o Senhor, né, irmãos? Para mim é um prazer imenso poder conhecer esta casa. Eu quero louvar a Deus primeiramente, acima de tudo, que não é um privilégio, né, irmãos, de poder adorá-lo na beleza da tua santidade. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor está no nosso meio. Amém, meus irmãos? Então, nós é uma alegria muito grande poder conhecer este rebanho, né, que irá morar no céu também. Amém? Toda vez que a sua Ruth, né, pelo convite, a indicação do meu amigo ali, Moisés, toda vez que eu convido, viu, Arão? E a todos vocês, meus irmãos, todos vocês dessa casa, que o Senhor continue abençoando poderosamente a cada um de vocês. Amém? Já justificando, irmão, sou casado, minha esposa não pôde estar comigo, né, nem meus filhos, que não trabalham na igreja de madrugada, minha filha ainda não tinha chegado, né, minha esposa cansada, né, ela não pôde estar comigo hoje. Né, ela sempre me acompanha, irmão, mas também não dá. Mas também todo dia na igreja, irmão, todo dia, o tempo que eu posso estar, eu estou, né, servindo a Deus, ou dentro ou fora da igreja, né? Então, mais à noite estaremos no culto da nossa igreja, amanhã estarei também na igreja, né, na madrugada do sábado estaremos lá para Minas Gerais, fazendo um trabalho missionário sábado e domingo, e aí voltamos, né, e nossa semana segue normal. E aí tem uma hora que não dá, né, irmãos? Quem é homem sabe que tem hora que a mulher fala, vou dar um tempo, não dá para caminhar, né, pastor? É assim, né? Mas eu tenho certeza, irmão, que querendo Deus, na próxima oportunidade eu trago toda a minha família, tá? Tenho 3 filhos, uma esposa louva, tenho uma voz abençoada, minha filha também, minha família é uma bênção. Eu tenho o privilégio de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, amém? Nós somos da Assembleia de Deus do Ministério de São Bernardo, né, lá de São Bernardo mesmo, né, uma igreja abençoada, amém? Então, para mim é um privilégio poder cooperar com os irmãos. O reino é um só e eu sirvo o reino, amém? Eu não sirvo o plano de Deus, eu sirvo o reino de Deus. Onde me convidarem, eu vou, né? Uma vez eu disse, numa conversa, se um dia foi falado aqui, né, uma beira, mas se um dia me convidasse para pregar, eu vou, pode ter campo melhor para pregar, estão querendo prender os crentes aí. Eu acho que eles vão querer os crentes na cadeia, não, meu irmão, porque vai surgir uma grande igreja lá na prisão, e o nome do Senhor será glorificado, amém? Meus amados, vamos para a palavra de Deus. Por gentileza, quem trouxe Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 20, amém? Quem trouxe Bíblia, por gentileza, abra sua Bíblia lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 4, a partir do versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, médico amado, doutor Lucas 4, versículo de número 14 em diante. Quem achou, pode dizer comigo amém? Amém. Amém. Eu leio depois vocês sentam, tá? Não vou deixar vocês a mensagem toda interna, tá bom? Eu acompanho, vocês meditam comigo, eu leio e vocês acompanham comigo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava na sua sinagoga, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao ministro, e aceitou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus, meus amados. Glória a Jesus. Meus amados, eu, como pouco conhecimento que eu tenho da Bíblia, da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, do pouco conhecimento que eu tenho do Evangelho, Lucas, particularmente, eu tenho uma afeição a mais por Lucas. Lucas, entre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinóticos, esses três, porque eles tratam a mesma narrativa,
alguma coisa ou outra no ponto de vista diferente, mas a mesma narrativa. É possível você ver, né, tanto Mateus, Marcos e Lucas, a mesma narrativa. Lucas capítulo 4 é um deles. Mateus capítulo 4 também fala sobre o batismo de Jesus também, entre muitos outros fatos. Só que Lucas, para nós que conhece a palavra de Deus, ele é conhecido no mundo teológico como um cavador, ele é um pesquisador. Lucas não foi dos apóstolos. Lucas ele não foi testemunha ocular dos milagres de Jesus. Lucas, logo no seu coração, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, da curiosidade de saber mais sobre esse Jesus que estava sendo pregado. O Evangelho de Lucas, junto com o Atos dos Apóstolos, formam duas obras, e ele direciona essas duas obras para o seu amigo, como a Bíblia chama de Teófilo, não sabendo ele que as suas obras, né, percorreria todo o mundo, meus irmãos. Lucas não tinha essa noção. Ele estava escrevendo essas duas obras para o seu amigo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele afirma isso. Só vi no primeiro tratado, ó Teófilo, né? Teófilo ali quer dizer amigo de Deus. Então Lucas estava fazendo essas obras, direcionando este amigo, não sabendo ele que estava, né, registrando, inspirado pelo Espírito Santo, como a nossa pastora bem citou. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 diz que homens santos inspirados por Deus registraram toda a história. Por que eu digo isso? Lucas ele não foi testemunha, ele não andou com Jesus, só que a sua obra é tão maravilhosa que ela se torna perfeita desde o seu primeiro capítulo até o seu último. Por quê? Porque Lucas, diferente de Marcos, que também não foi testemunha ocular de Jesus, e de Mateus, que já acompanhou os fatos de perto, ele teve a preocupação de mostrar riquezas de detalhe acerca de Jesus. Lucas era aquele tipo de crente. Lucas queria saber, Jesus curou, isso eu já ouvi, mas onde foi? Qual era a cidade? Foi uma casa ou foi fora? Quem estava? Quem estava lá? Jesus falou em hebraico ou aramaico? Ou ele falou em grego? Quem estava lá? Quem saiu? Quem entrou? Lucas, ele tem essa preocupação extraordinária no seu evangelho, da riqueza de detalhe. Eu posso citar aqui lá Lucas capítulo 9, os irmãos entenderam o que eu estou dizendo? Todos os evangelistas narram, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram a primeira multiplicação dos pães de peixe. Só que Lucas é o único a registrar os momentos antes que os discípulos estavam vindo de uma missão. Lucas é o único a dizer o nome do deserto, nenhum outro narra. Lucas é o único a dizer que naquele milagre ocorreu o deserto de Betsaida. Ora, Mateus estava lá, Mateus era testemunho ocular, mas Mateus não registrou, porque Lucas tinha essa preocupação da riqueza de detalhe. Olha que obra maravilhosa de Lucas, antes de entrar no texto, como nós vemos. Lucas, o pesquisador ou o cavador, ele tinha esse interesse. Lucas ele narra o anúncio do nascimento de Jesus, coisa gloriosa. Olha que obra maravilhosa acerca do nosso mestre Jesus. Ele narra o nascimento, ele narra a apresentação de Jesus. Olha a preocupação de Lucas. Ele narrou a apresentação lá com Simeão e Ana no templo, quando Jesus foi apresentado no templo. Daí surge, né, não como doutrina, mas a gente tem costume de apresentar nossos filhos no altar do Senhor. Lucas faz questão de narrar. Lucas narra também que Jesus depois se circuncidado no oitavo dia. Ele, como judeu, ele tinha que se circuncidar, ele tinha que cumprir toda a Bíblia. Então Lucas ele tem essa preocupação também de narrar toda a trajetória de Jesus. Não bastando isso, meus amados, Lucas também, além de apresentar Jesus a sua apresentação ao circuncidão, ele narra também como exclusividade a adolescência de Jesus. Está na Bíblia? Não está, irmão. Lucas narra que Jesus, em sua adolescência, ele já cuidava das coisas do reino, das coisas do Pai. Lembra quando Maria e José, perdão, esqueceram Jesus do templo? Quando ele voltou lá, Jesus estava fazendo o quê? Estava cuidando das coisas do Pai, estava lá no templo, né? Estava bem guardado, né? Para Maria e José, esqueceram Jesus em qualquer outro lugar. Quando voltaram, Jesus perdido 3 dias. Quando eles voltaram, estava lá Jesus no templo. E o Lucas faz questão de narrar também a adolescência de Jesus. Lucas também, na sua obra, ele narra o batismo de Jesus, como Mateus e os outros evangelistas também narram. No capítulo 4, ele narra o batismo de Jesus, quando ele foi ter com João. Ele narra também quando o céu se abre e a voz de Deus Todo-Poderoso brada sobre a vida do Mestre: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, em quem me alegro. Lucas narra também esse fato extraordinário. Ele narra também quando o Espírito do Senhor, uma forma de povo, corpórea de uma pomba, não é uma pomba, né? É uma forma corpórea, repousando, descendo bem devagar sobre a cabeça do Mestre.
Meus amados irmãos, Jesus ele foi extraordinário. A obra de Lucas, narrando os fatos de Jesus, nos dá água na boca, nos faz glorificar Deus. Toda vez que eu leio esse evangelho, e os outros também, eu glorifico muito ao Senhor. Já que indica, meu irmão, que podemos afirmar que Jesus ele teve um ministério tremendo. Não houve um igual a Jesus. Não há e nunca haverá um ministério como Jesus. Grandes imperadores afirmaram dizendo que ainda que Jesus, pastora Ruth, não curasse sequer uma gripe, ainda que Jesus não tivesse ressuscitado Lázaro depois de 4 dias, ainda que Jesus não tivesse feito nenhum sinais de maravilha, expulsado sequer um demônio, ainda assim Jesus seria o homem mais íntegro e perfeito que pisou na face dessa terra. Jesus é extraordinário, Jesus é maravilhoso. Nosso Senhor, Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno no pleno feriado, na quinta-feira, poder obedecer a machada como todo mundo foi, menos eu e você. Nós escolhemos a melhor parte e essa não nos será tirada. Ele é digno de toda a adoração. Lucas ele tem essa narrativa, os evangelhos narram a cena de Jesus da forma extraordinária. Apesar de Jesus ser também um embrião, não ter a semente do homem, mas nasceu como um embrião, ele foi uma criança necessitada de todo o cuidado da sua mãe e do seu pai. Jesus, meu irmão, mudou a história, Jesus mudou a estrutura. Em seu nascimento, Jesus mudou todas as esferas, tanto no céu os anjos se alegraram, os anjos adoraram ao Senhor. Quando Jesus nasceu, os anjos desceram gritando, dizendo: olha, paz na terra, glória a toda altura, paz aos homens de boa vontade, nasceu o Salvador, glória a Jesus. Os anjos celebraram o nascimento de Jesus, os pastores, os magos, representando a classe baixa, e os magos da classe alta, rica, foram adorar a Jesus e glorificaram a Jesus. Até no reino espiritual das trevas, irmão, houve um abalo, porque nasceu aquele a qual Deus profetizou, dizendo que da semente da mulher nasceria um Satanás, que esmagaria a tua cabeça. No nascimento de Jesus, moveu todas as esferas. Olha a morte de Jesus, meus amados, em pleno meio-dia, quando Jesus entrega seu Espírito, irmão, meio-dia é quando o sol mais queima, é quando o sol mais brilha, é quando o sol mais arde. Ele está no ápice da sua glória, o sol ao meio-dia. Mas diz o texto que quando Jesus morreu, era só dizendo: se o sol da justiça não brilha, eu também não vou brilhar. E diz o texto que houve trevas em toda a terra, meu irmão. Eu imagino que os pássaros não cantaram, as flores se murcharam. Diz o texto que a terra se abalou, a terra tremeu. Era a criação dizendo: o Criador dos céus e a terra morreu, estamos de luto. O sol perdeu o brilho, a terra tremeu, tudo se calou e houve silêncio sobre toda a terra. Por quê? Porque não morreu um pastor qualquer, não morreu um ser humano qualquer, morreu o Criador dos céus e da terra. Tudo foi feito por Ele. Olha o Salmo 24 falando de Jesus: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Olha o que Paulo escreve lá em Colossenses sobre Jesus: olha, todas as coisas foram criadas por Jesus, tanto o reino, trono, principado, potestade, as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por Ele, para louvor do santo nome de Jesus. A Ele toda a glória. Jesus mudou a história da humanidade. Muitos imperadores afirmam dizendo: não tem como Jesus ser uma história, não ser um mito, porque Jesus sem apontar uma arma para ninguém, Jesus sem, irmão, sem ele oferecer coisas materiais para alguém. Pelo contrário, ele prometeu que viria aflição, prova, luta. Nós tivemos que ser levados como ovelhas ao matador todos os dias, como Paulo escreve, todos os dias estamos entregues à morte por causa de Jesus. Jesus não prometeu maravilha, ainda assim todos os dias pessoas se decidem para Jesus. Napoleão ele mesmo dizia: como é que pode Jesus sem arma, sem bomba, sem poder militar, arrebatar multidões e multidões todos os dias nos 4 cantos da terra, que estão dispostos a morrer por Ele, estão dispostos a se juntar por Ele. Meu irmão, ninguém é como nosso Senhor e Salvador. Você pode levantar a mão para você glorificar esse Jesus, meu irmão? Voltando para Lucas, Lucas, essa obra é tremendo, Lucas é extraordinário. No capítulo 4, após a tentação de Jesus, olha como Jesus, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, em tudo, não é metade, não é metade, em tudo, em toda, até nessa área que você está pensando, ele foi tentado, sim, foi tentado. Você acha que não chegou a mulher: oh, Jesus, é tão lindo,
Isso é tão maravilhoso, Jesus. Vamos casar, Jesus. Paga o dote por mim, Jesus. Você acha que Jesus não foi tentado nisso? Foi tentado financeiramente. Ele foi tentado por Satanás, como eu e você somos. Ele foi levado, olha isso aqui. O Espírito levou ele para o deserto. Porque o Espírito levou Jesus para ser provado e aprovado. Satanás não leva ninguém para o deserto, porque ele sabe que no deserto você ora mais. Satanás jamais vai te levar para o deserto, porque ele sabe que no deserto, irmão, você volta a ter intimidade com uma pastora Listicou. Você volta a sentir a pena no rosto do deserto. Você volta a achar o caminho das lágrimas do deserto. No deserto você encontra a lágrima que você perdeu, tira da fé, no terror, da oração, da lágrima, do gemido, da intimidade, da obra. No deserto, meu irmão, você volta ao primeiro amor, você volta ao cenáculo, você volta na filha da rocha, você volta para um lugar onde você nunca deveria ter saído. Satanás jamais vai te levar para o deserto. Olha a síndrome de Satanás dentro do mestre, é o que ele faz conosco. Ele levou Jesus para lugares altos, altivez. Altivez, ele jogou em cima do mestre, Senhor, levou o pináculo do templo, não o pináculo do templo. Imagina aqui em London, lá no Big Ben, imagina você lá em cima do Big Ben, irmão, vendo toda Londres, iluminada, coisa linda, o alto monte. Está vendo, Jesus? Se você me adorar aqui, aqui está os montes, o sistema é meu, e é dele mesmo. Jesus nem refutou essa questão, porque o sistema está dos malignos. Ele levou Jesus a lugares altos. Ele tentou Jesus acerca da palavra. Olha, como Satanás é terrível. Eu acho lindo quando Lucas narra isso, meus amados irmãos. É que Satanás, ele traz uma revelação que eu e você, sem ler Lucas, você jamais perceberia. Olha como Satanás fala assim: Senhor, pula daquilo que eu no tempo. Jerusalém está lotada. Se você pular daqui, olha a multidão lá embaixo, vai ver porque está escrito, não é o teu respeito que está escrito. E Satanás traz o Salmo 91. Jesus, não está falando de você, não é você lá. Lê Salmo 61 e vê se você acha Jesus. Só que Satanás não conhecia que o salmista estava apontando para Cristo, e dará anjos ao teu favor, para que te guarde e não deixe tropeçar os teus pés sobre a pedra. Olha como Satanás tem audácia, ele citou a Bíblia para Jesus. Senhor, não é você lá, está escrito a teu respeito, Salmo 91, é sobre ti, Jesus. É sobre ti, está falando do Senhor, não é de você. Olha, jogou a palavra para tentar o mestre. E Jesus também falou assim: Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que eu acho lindo? É que Jesus venceu Satanás pela palavra. Ele venceu o inimigo pela palavra. Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito que só Ele servirá e só Ele prestará culto. Também está escrito, Jesus venceu Satanás, ele está escrito. Satanás teve que correr diante da palavra do Senhor. Eu te digo aqui, você quer vencer o adversário? Você vai vencer pela palavra. Eu não sei se você quer ter costume, eu acredito que não. Mas estão dizendo pessoas aí que querem vender tudo hoje: é vassoura, é arroz, é feijão, é mata viva, é mata seca, é pedaço de areia, é água do mar morto. Leva lá para nós, vamos embora. Jesus venceu Satanás pela palavra. Olha o que João escreve para os jovens: sois fortes, a palavra de Deus está em vós e não vai vencer. Já venceste o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. É isso aqui que vai nos fazer triunfar sobre o inimigo. Jesus foi tentado, mas vamos voltar para o texto. Quando Jesus ele termina de ser tentado, ele volta para a sua terra de origem, onde foi criado em Nazaré. Em um determinado momento, num sábado, Jesus ele entra na sinagoga. Eu acho lindo, meu irmão, que quando Jesus ele entra na sinagoga, isso aqui ele deixa um exemplo muito lindo. Porque Jesus ele estava indo numa igreja, numa congregação. Só nesse texto aqui, eu quero toda a invenção por aí, dizendo que para adorar a Deus não precisa ir para a igreja. Concordo. Você pode adorar a Deus na tua casa, no teu trabalho, na rua, mas não abra mão de estar neste lugar santo. Tu pode adorar a Deus na tua empresa, na tua casa, duvido muito que você consiga. Tem gente que eu prefiro orar em casa, duvido que ore em casa. Duvido, mano, duvido. Tu consegue orar 1 hora, 2 horas na tua casa? Você consegue chorar na tua casa? Com teus filhos, com teu esposo? Você consegue estar no teu quarto, ficar 2 horas com Cristo, orando, clamando, chorando, se consagrando, lendo Bíblia, louvando a Ele? Não abra a mão de estar nesse lugar. Jesus deixou exemplo. Ele entra na sinagoga. Você viu a pastora aqui? Ela deu oportunidade para as irmãs, deu oportunidade para outra irmã, depois deu a oportunidade da irmã da 7.
depois a oportunidade para o louvor, Deus passou a oportunidade para mim, que eu estou com a palavra. Na sinagoga era assim, cada um tinha a oportunidade de ler algo. Lê você, agora é a sua vez. Jesus na sinagoga teve a oportunidade agora, de dar a vez dele de falar. E olha o texto, foi dado para Jesus. Jesus não pegou, foi dado o rolo na mão do mestre. Nossa, irmão, está com a oportunidade. Está imaginando Jesus falando aí? Está imaginando Jesus no culto, sentado, de ter a oportunidade, igual nós? Ele está na sinagoga, colocam na mão de Jesus o livro do profeta Isaías. E Jesus, que ele é o autor, meu irmão, o autor da Bíblia. Jesus está em Gênesis, lá em Bereshit, no primeiro versículo de Gênesis está lá, Jesus está lá. E ele está também no último versículo de Apocalipse. Jesus falou para os judeus que interrogavam ele: vocês examinam as Escrituras, segundo vocês examinam, porque nela contém a vida eterna, e vocês querem me matar. Vocês examinam a Escritura, achando que nela contém a vida eterna, querendo me matar. Só que deixa eu falar para vocês, as Escrituras sagradas de Gênesis e Apocalipse testificam de mim. Isso foi um baque para eles. Foi um baque muito grande, porque Jesus trouxe a revelação dizendo que toda a Bíblia aponta para Cristo. Mas deixa eu pôr outra mensagem. Jesus, ele pega o livro do profeta Isaías e ele acha o capítulo 61 e ele narra dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Se você ler Isaías 61, está desse mesmo jeito. Isaías é o profeta messiânico, onde há muitas profecias apontando para Cristo de forma clara. O Salmo 34 que a irmã citou aqui aponta a Cristo. Quem é o anjo que guardaria? É Cristo. É a coração quebrantado, nós vamos lembrar já. Tudo apontando em Cristo, a obra da evangelização. Jesus, Salmo 34 aponta a Cristo. É Cristo que está lá. É Ele que pega as mágoas, as aflições, se cura, sara. Olha assim, está sobre mim. E Jesus agora vai afirmar o seu ministério. E olha o que Jesus fala: o Espírito do Senhor me ungiu. Quando? No batismo. No batismo Jesus foi ungido, foi provado, e agora ele foi aprovado para iniciar. É nesse exato momento, quando Jesus pega o livro do profeta Isaías, ele inicia o ministério dele. E ele vai dizer que o Espírito do Senhor me ungiu. Para que o Espírito Santo ungiu Jesus? Qual que é o ministério de Jesus? Qual que é o propósito de Jesus na terra? No tempo que ele ficou, ele vai dizer: evangelizar os pobres. Ele começa nisso aqui: evangelizar os pobres. O que é o Evangelho? Boas novas. A igreja é portadora das boas notícias. Olha, eu estou vendo a geração de crente vai piorar. A coisa vai ficar preta, ou branco, ou amarelo. A coisa vai estreitar. Vai acontecer isso. A praga está vindo aí. O Covid-21, a versão 22 está vindo aí. Versão 2.0. Vai morrer gente. Meu irmão, crente é portador das boas novas. Crente prega a esperança. Nós olhamos para o mundo aí, a coisa vai piorar. Mas vem para Cristo. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Se o mundo prega a treva, a igreja prega a luz. Bendito é o nome do Senhor. A igreja é portadora de boas novas, não de más velhas. Jesus veio pregar aos pobres. Eu acho interessante que Jesus, em seu evangelho, cumpriu isso. Evangelizar os pobres. Uma pessoa, não é financeiramente, é pessoas, irmão, pobres de espírito. Pessoas que necessitavam de atenção, necessitavam de carinho, de abraço, de afeto, de uma mão estendida. Jesus veio pregar para esse. Onde se cumpriu isso? Evangelho de João capítulo 5. Diz o texto que havia festa entre os judeus. Irmão, Jesus era judeu. Nasceu em Bet-Lahem, significa casa do pão, Belém, Judá. Não há melhor lugar para o povo da Bíblia nascer do que na casa do pão, Bet-Lahem, Belém, Judá. Ele é judeu. Como judeu, jamais, irmão, ele poderia perder as festas, porque era para ele, adoração para ele, se diz respeito a ele, jamais ele poderia perder uma festa. Mas no Evangelho de João capítulo 5, havia festa entre os judeus. Jesus está no caminho agora, do lado tem uma festa. Mas também diz o texto que do outro lado tinha um tanque, chamado em hebreu Betesda, a qual havia 5 apenas, e lá havia mancos, cegos, paralíticos, ressecados, ou seja, pessoas excluídas da sociedade, pessoas abandonadas, pessoas deixadas de lado. Agora imagina um lado o povo festejando,
Do outro lado, pessoas, irmão, sem afeto, sem amor, abandonadas literalmente. Olha onde Jesus vai escolher. Ele escolhe ir onde tem pessoas necessitadas. Não te faz isso hoje. É por isso que eu digo que ninguém terá um ministério igual do nosso mestre Jesus. Quem deixa um casamento para ir debaixo do viaduto pregar? Quem vai deixar um churrasco aqui numa noite, numa festa de família? Vocês querem saber? Eu não vou comer churrasco, não. Eu vou pegar, fazer sopa e vou debaixo do viaduto pregar para as pobres, almas oprimidas, aflitas. Quem faz isso? Jesus fez quando me encontrou e te encontrou. Jesus fez isso quando te encontrou. Talvez você lá no bar, talvez você em plena depressão, pensando em cortar os pulsos, se mutilando, aflita, angustiada. Jesus te encontrou uma forma que ninguém estendeu a mão, ninguém te abraçou como Jesus te abraçou, ninguém estendeu a mão como Jesus estendeu sobre a tua vida e sobre a minha vida. Olha isso aqui, eu vim evangelizar os pobres. Ele deixa a festa que é para ele e vai lá e pregar para um 38 anos iludido, irmão, porque não havia anjo nenhum que descia lá e movia as águas. Eu sei que vocês amam a Bíblia como eu. No grego não tem o versículo 4. Foi uma crescente para dar a ideia de que na crendice inventaram isso porque eles não queriam ninguém pedir esmola no meio da festa. Eles não queriam ninguém ali para ali pedir esmola para o povo das nações que vinham para Jerusalém festejar. Eles não queriam ninguém. Então foi inventado a crendice que o anjo balançava ali e o primeiro ali era curado. Isso era mentira. Jesus ele teve compaixão daquele moço que estava iludido com algo que nunca ia acontecer. Ele nunca ia ser curado pelas águas. Mas Jesus foi lá pregar, evangelizar os pobres, mudou a história daquele paralítico. Jesus, irmão, ele jamais despedia ninguém. Ele veio evangelizar os pobres. Eu acho lindo quando João estava preso. Ele via, Mateus capítulo 11, ele via seus discípulos para Jesus. Falou assim: vai lá ver se é Jesus mesmo. Pergunta se é Jesus mesmo. Vê lá se é ele mesmo, porque muitos outros cristos surgirão. Eu quero saber se é Jesus mesmo que está aparecendo milagre. Lá vai o discípulo de João. Quando chega para Jesus, olha, João nos mandou aqui para perguntar se você realmente é o Cristo. E olha o que Jesus respondeu: vá lá, glória, avisa para João. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E para fechar, o evangelho é anunciado aos pobres. Oh, glória! Eu falo para João que não há dúvida, não. Sou eu mesmo, só eu tenho esse ministério de curar e se preocupar com os pobres. Que coisa linda, meu irmão, que coisa extraordinária. O Espírito me ungiu para quê? Curar os quebrantados de coração. Eu paro aqui. Meu irmão, vamos aprender. Apesar de Davi, no Salmo 51, versículo 17, ele afirma dizendo que o coração quebrantado, uma alma compungida, o Senhor desprezará jamais. Eu concordo. Só que nós temos a ideia, pastor, que é algo bom. Ter o coração quebrantado não é bom. É bom na questão de que você está mais aberto para ouvir a voz de Deus. Coração quebrantado só é bom porque você está mais sensível em ouvir a voz de Deus. Porque o que te leva a ter o coração quebrantado não é bom. O que rasga o teu coração quebrantado é um coração quebrado, coração dilacerado, rasgado, moído, triturado, pisado. O que levou Davi, meu irmão? Ele perdeu o filho. O que levou Davi a dizer isso? Foi o luto, perdeu o filho. O que quebrou, dilacerou o coração de Davi? Foi o luto, ele perdeu o filho, com risco de perder o Espírito Santo, o bem mais precioso para Davi. O que leva você a ter o coração quebrantado não é bom, é uma perda, é uma decepção amorosa, é uma aflição, uma enfermidade que se alojou na tua vida e te quebranta, te mói por dentro. Você quer sentir alegria, não consegue. Você quer sorrir, mas não consegue. Você vê pastor aqui falando mistério, você quer falar, você quer glorificar, mas não sai, porque o teu coração está quebrado, está moído, as aflições te abateu. E Jesus veio, eu vim curar corações quebrantados. Olha o Evangelho de João, capítulo 3 e 4. A mulher samaritana, uma mulher que era multidão, uma mulher com coração quebrado, era aquela mulher infeliz na área sentimental, cheia de dúvida na área espiritual, confusa na adoração. Aquela mulher teve 5 casamentos, irmão. 5 casamentos, não deu fruto nenhum, não foi feliz.
ela se rende à prostituição, ela se rendeu ao pecado. Aquela mulher, você quer saber, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou ter prazer no casamento, eu vou me render. E ela entra no caminho da prostituição. Só que Jesus foi ter com ela. Jesus mudou todo o cenário. Jesus mudou todo o cenário. Pegou os discípulos. Os discípulos até deu a ideia: Senhor, vamos dar empurrar, vamos dar a volta. O samaritano não gosta de nós também não gosta dele, está tudo certo. Dá a volta. Nós vamos por aqui. Por quê? É necessário passar em Samaria. Mas por que, Jesus? Tem uma mulher lá, com o coração quebrado, dilacerado, destruído, que eu preciso mudar o coração daquela mulher. Eu preciso curar aquela mulher. Eu preciso restaurar o coração daquela mulher. Eu preciso mudar a história dela. Eu preciso matar a sede dela. Eu preciso passar em Samaria. Jesus botou todo o contexto. Mandou os discípulos ir comprar pão, porque os discípulos jamais iam compreender a obra que Jesus veio para fazer. Vai comprar pão. Lá vai, imagina os 12, irmão. Eu preciso dos 12 mesmo. Só um dava conta de comprar pão, não. Mas eu mandou os 12, quero os 12. Vai que o pão está pesado hoje, né? Vai que o padeiro resolve fazer uma promoção e cada um traz um pacote de 10 pão em cada aí. Tudo certo. Vai os 12, vai os 12. Aí Jesus para no poço. A mulher pegando lama. Ao meio-dia. Não era lugar de pegar água nem hora. Obviamente aquela mulher poderia ser até morta. Como ela é infeliz, aquela mulher. Ela para no poço, pega o resto, sozinha, excluída. Irmão, quem teria compaixão daquela mulher? Uma adúltera, sem nada para retribuir, sem nada para dar em troca. Quem ajudaria aquela mulher? Quem pegaria também? Eu vou te ajudar. Você vai morar na minha casa, eu vou te ensinar a palavra, você vai mudar, eu vou mudar a tua história, eu vou te ajudar, eu vou abraçar, eu vou ver o Deus te exaltando. Quem fez isso para aquela mulher? Mas Jesus montou o cenário, foi lá e ofereceu para aquela mulher uma água que gerou dentro dela uma fonte. Viu, minha amada irmã? Deus está ativando a fonte de volta dentro do teu coração. Ela vai tocar na subida na baixaia. Vai voltar a jorrar aí agora, esta manhã. Deus vai ligar o velho, eu estou voltando a jorrar. A tocar, mas tu que essa palavra vai com uma flecha no teu coração. Deus está dizendo para você: eu estou sarando o teu coração e a tua alma. O que você falou era para tu estar sentado ouvindo, porque tu falou para você mesmo. Receba a cura. Levanta a tua mão no céu. Você mesmo, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, receba a força de Deus. Deus está te dando força. A fonte Deus está ativando de novo. E não é só para você não. Quem se aproximar, você vai receber o que Deus está te dando esta manhã. Pode receber o de Deus. Jesus está aqui nesta manhã. Ele veio curar os quebrantados do coração. Coloca a mão no teu coração. Deus está falando com vida. Glória a Deus. Deus coloca a mão dele sobre a tua mão hoje. Receba a cura do teu coração. Receba a cura da tua alma agora. Toda angústia, toda tristeza, meu Deus está tirando agora. Ele está limpando o teu coração agora. Ele está restaurando o teu coração. Ele está colando. Eu estou colando hoje o coração. Nesta manhã Jesus te trouxe, porque Ele está colando o teu coração pedaço por pedaço. Está dizendo: tu vai sorrir de novo, vai cantar de novo, vai me louvar de novo. Prepara o hino de vitória, porque você vai se alegrar. Receba a minha cura em teu coração nesta manhã. Quem pode glorificar o Senhor? O Espírito do Senhor está sobre mim, a qual me ungiu para libertar os cativos. Irmão, cativos. Nós fazemos trabalho na madrugada, na rua e praça. Tem uma boca na minha rua, que é a minha paróquia. Aqueles jovens é a minha paróquia. A calçada é meu público e o público são eles. Vidas cativas, oprimidas por Satanás. Irmão, se eu pudesse contar aqui a hora boa, rápido mesmo, quando a palavra é boa, a hora boa, né, pastora? Boa, que ninguém vê. Mas eu poderia ter falado sobre a batalha espiritual com você. O que eu já vivi nesta vida, nem filme passa de terror. Nem filme de terror mais tenebroso você viu o que eu já contemplei nesta vida. Na madrugada, em casa, mães, filhas, vizinhas totalmente demoniadas,
quebrando tudo. Um marido que ia matar a mulher com uma faca desse tamanho. E eu entrei na frente dele porque a mulher agredia ele, ele não entendia que a mulher estava endemoniada, totalmente possessa, e ele ia fazer ela descer na terra, numa sepultura. Não compreendendo, o marido ia matar a esposa, porque a esposa estava oprimida, cativa, amarrada, acorrentada pelos espíritos demoníacos. Demônios estragando o espírito de família, oprimido mesmo, colocando espírito não, de suicídio, mutilação, isso tem que estar dentro da igreja. Jovens querendo se cortar, querendo ter a própria vida, cativo, espíritos cativos, irmão, almas cativas, acorrentadas, algemadas por Satanás. Olha o exemplo dos 2 endemoniados gadarenos. Diz a Bíblia que prendiam eles com correntes, e eles quebravam tamanha força que o adversário dava para eles. A Bíblia não menciona o nome porque eles perderam a identidade. Quem é mãe aqui? Levanta a mãe. As mães, quem é mãe? Levanta a mãe. Imagina seu filho quebrando tudo dentro da tua casa. Imagina teu filho quebrando, virando tudo, numa força, pegando a porta com a mão e arrancando para fora, com uma força que ninguém controla. Você liga para a polícia, e a polícia vai junto à parte policial, ele não dá conta. Uma força espiritual, a ponto que você não tem outra saída de despejar o teu filho para fora de casa, mandar o filho para fora, porque não dá para ficar em casa. Foi o que aconteceu com o endemoniado gadareno. Perderam a identidade. Qual é o nome deles? Qual é o nome deles? Perderam a identidade, porque a opressão é tão grande. Eles moravam no cemitério, andavam nus. Não, eles perturbavam 10 cidades. Você tem noção que é 10 cidades? Você pega A, B, C, D, E, Mauá, Campinas, 10 cidades circunvizinhas da região de Decápolis. Quando aqueles 2 entravam na cidade, alguém estava. Aí veio o demoniado para fechar a padaria, fechar o açougue, fechar a casa, botar a cortina com corrente. O medo era tão grande com aqueles 2. Opressão, almas cativas, presas, oprimidas. Quem poderia libertá-los? Quem poderia mudar a história deles? Ainda vem Jesus entrando na história de novo. Discípulos, vem cá, entra no barco, vamos para o outro lado. Por que Jesus não falou o caminho? A resposta está aí. Se Jesus fala que era o demoniado, não, eles chegaram para trás. Eu vou lá, porque esse camarada é terrível. Esse é o perturbador de cabo, eu vou lá nada, Jesus. Entra no barco e vamos e acabou. Você vai. Entra no barco e vamos para o outro lado. A opressão foi tão grande, irmão. Olha isso aqui. Que a tempestade que surgiu foi espiritual. A tempestade foi espiritual. Era o demônio tentando impedir Jesus de libertar os cativos, de cumprir o ministério dele. Quando Jesus repreende o vento e o mar, vento, mar, se aquieta, se acalma. Na hora, irmão, ouve bonando. Por trás, uma força espiritual. Então, verdade que ele está inventando. Verdade é, quando Jesus chegou do outro lado, quem estava esperando ele de joelho? Quem é que estava esperando Jesus derrotado de joelho na beira da praia? De demoniados. Estava lá, já derrotado, porque Jesus bateu ele no meio do caminho, prostrado em Jesus. Jesus, vieste nos atormentar. O que tem nós contigo? Irmão, olha isso aqui. Isaías 61, ele fala um versículo que a gente muito cita, mas pouco sabe o contexto. O ministério de Jesus, exatamente neste ministério que Jesus está narrando. Isaías 61 está lá nos seus versículos posteriores, que no lugar de vergonha Deus daria dupla honra. Eu imagino aquele endemoniado, eles vão libertos, as legiões, imagina, legião, 12 mil demônios ali no mínimo, na vida dos 2, foram para os mortos, queimaram, os próprios morreram. A cidade toda expulsou Jesus, a cidade em trevas, mas Jesus cumpriu o ministério de libertar os cativos, oprimidos. Agora eu vejo, um deles se destaca. Por que um narra 2 e o evangelista Lucas narra 1? Por que ele narra 1 e Mateus narra 2?
Porque Lucas, no detalhe, ele focou em um que queria ser pregador. Lucas focou naquele que já estava com o pezinho no barco e falou: Senhor, deixa eu ir contigo. Deixa eu ser apóstolo, deixa eu ser discípulo, deixa eu estar no barco. Jesus olhou para ele: ei, vai e prega. Vai e prega a minha palavra. Vai anunciar. Não, você quer obra maior que essa? No lugar de vergonha haverá dupla honra. Você quer dupla honra maior que essa? Outrora demoniado, andando nu, e agora sendo pregador do evangelho. Melhor honra não há, irmãos. Não há honra melhor do que essa, do que Jesus fez. Pegou dois endemoniados. De parte de demônio, eu faço trabalho de madrugada, que a gente vê terrível. Pessoas que nós já pregaram hoje, está embaixo de adulto, cachorro bem na boca, mal trapinho, mal cheiroso. E às vezes ele olha para você para te dar um abraço, você tem que dar. Você não pode negar um abraço, um beijo até, com a cara suja, o cachorro lampe, com feridas. E ele olha para mim e para você como crente. Talvez Jesus permite para provar nossa fé. Talvez Jesus permite para provar se a gente é um cristão mesmo. Nós se parecem com ele mesmo. Eles vão me dar um beijo. Há tempo eu não sinto um beijo da minha mãe. Aos demoniados, há tempo eu não senti o abraço da mãe. Cadê o afeto do pai? Cadê os irmãos se eles tivessem irmão? A falta do carinho da mãe, meu filho, você que está aqui. Faz um carinho, isso aqui é maravilhoso. Eu amo receber carinho da minha mãe. Eu amo abraçar minha mãe, meus filhos, minha esposa. Eu amo abraçar. Quem abraçou essas pobres almas? Jesus está falando conosco. Nós somos cristãos, nascimos de novo, há um propósito, estamos aqui. Mas e depois? E depois? O ministério de Jesus não acabou, irmão. Continua comigo, com você. A obra de Jesus não terminou na cruz do Calvário, pelo contrário, começou em mim e em você. Nós temos um pão que mata a fome. Aleluia. Nós somos uma fonte. Não é curva de rio, não. Não é água parada, não, pastora Ruth. Nós somos fonte. Quem se aproxima de nós tem que beber daquilo que nós bebemos. Tem que receber o que recebemos. Nós temos que repartir o que Jesus nos deu. Aí eu te digo, como é que está o ministério que Deus te deu? Como é que está essa obra evangelizadora que Jesus confiou para a igreja? Nós estamos exercendo esse ministério de Jesus, libertando as pobres almas, visitando os corações quebrantados em seus lutos, em suas percas. Qual que é a religião imaculada, santa, pura, irrepreensível? Tiago capítulo 1, versículo 7. Qual que é a religião verdadeira? Está os órfãos, viúvas e suas necessidades. É isso, não acabou. Acabou, está aqui, ó. Onde a Bíblia para, eu me calo. É isso só. Jesus, ele cumpriu. Libertou os cativos. Eu posso dar os gadaieiros. Marcos 9, no jovem lunático, com epilepsia. Filho